Agora a gente vai falar da colônia agrícola Major César, porque é para lá que o empresário Pablo Henrique Campos deve ser transferido. É que a justiça concedeu para ele o direito de cumprir o resto da condenação em regime semiaberto. Para você, telespectador, lembrar dessa história, o Pablo Henrique, ele atropelou e matou a colega da namorada e feriu gravemente a namorada no ano de 2019. E por conta de... para se ter uma ideia, os três estavam participando de um evento na zona leste da cidade. Ele se desentendeu com a namorada decidiu que ia embora com a colega e ele simplesmente pegou o carro e atropelou as duas. A vítima fatal desse atropelamento acabou morrendo, a enfermeira Vanessa Carvalho, e a namorada dele, Anusha Kelly, ficou gravemente ferida. Por conta desse crime, o Pablo Henrique foi condenado a 21 anos de prisão, 21 anos e 8 meses. Logo depois, um mês depois, a pena foi reduzida para 15 anos de prisão. Só que agora a justiça, depois ele cumprir esse tempo preso, a justiça entendeu que ele já cumpriu um terço da pena e, portanto, tem esse direito de cumprir o resto da condenação em regime semiaberto. Ele agora vai para a colônia agrícola Major César, permanece lá durante o dia e permanece fora da colônia durante o dia e volta para lá durante a noite, ou seja, vai viver uma semi-liberdade apesar de ter cometido esse crime grave. Mas é uma decisão judicial e, como se diz sempre, não se deve discutir, embora não se considere normal, digamos assim, um benefício como esse. Douglas. Agora sim, obrigado, Raimundo. Bom descanso para você. Obrigado mais uma vez pelo trabalho, pela participação. Olha só. Queria aproveitar aqui a oportunidade. Enquanto isso, o meu amigo Rafael, pode deixar as imagens aí da Vanessa, enfim, do caso, na tela. Eu entendo, certo? Eu entendo que haja o direito a chamada progressão de regime. Né? A chamada progressão de regime. Eu concordo que exista. O que eu acho, e não só eu acho, muita gente acha, é que existe um certo afrouxamento. É muito frouxo o sistema. Entendeu? É muito pró-detento, pró-presidiário, pró-criminoso. Entendeu? Então, não dá para entender. Não dá para entender. Vamos recapitular? Vamos recapitular? Ele estava... Como é o nome da ex-namorada dele, Nenê? Você lembra? Anusha. Ele estava com a Anusha, que era namorada dele, em uma festa de casamento, noivado, algo do gênero. Em um clube muito famoso aqui em Teresina. A Vanessa também, a Vanessa, que é essa que está no vídeo, estava presente. Muito bem. Começou uma discussão. E a Anusha percebeu que o clima era desagradável, o clima era inapropriado para ela continuar lá. Então, para evitar que a situação se tornasse mais grave, o que ela fez? Ela resolveu ir para casa. Chamou a amiga, a Vanessa, vamos para casa. Elas saem do local, saem do clube, estavam se dirigindo, me parece que para... Não sei se para pegar o carro delas ou um táxi, enfim, não sei. Mas ele vai atrás, pega o carro e atropela as duas. Mas veja só, você que está em casa, para refrescar a sua memória. Ele atropela a Anusha e atropela a Vanessa. Ou seja... Não foi uma atitude, não foi uma simples discussão, digamos assim. Foi uma dupla tentativa de homicídio.
que é que ocorreu? Infelizmente, essa moça que está aí na tela, uma mulher bonita, cheia de vida, com futuro pela frente, não é? Com a relação muito próxima com os pais, uma moça de família, morreu. A família dela, que tinha o hábito de esperá-la, o pai e a mãe, neném, quando ela saía, ficava esperando, naquele dia, deveria ser um dia como outro qualquer. Deveria ser um dia como qualquer outro dia na vida da Vanessa. Saía de casa, com as amigas, se divertia e retornava para o seu lar. E ao retornar, os pais se sentiam aliviados, como qualquer pai se sente aliviado quando isso acontece. Só que naquele dia, a notícia que o pai recebe, a notícia que a mãe recebe, é que a Vanessa foi assassinada. Mudou, acabou. Eu lembro da reportagem que nós fizemos na época do julgamento, enfim, os pais foram muito claros. E não é para ser diferente. Eu sou pai de 2 filhas. Eles disseram, a nossa vida acabou. Ele acabou a nossa vida. A Anúcia, por sorte, sobreviveu, mas ficou com várias sequelas. Sequelas psicológicas e inúmeras sequelas físicas. Eu não sei nem como está a situação atual da Anúcia, ela já se recuperou de boa parte das sequelas, mas ainda tem algumas sequelas. A Anúcia escapou por um milagre. Foi um milagre a Anúcia ter escapado, porque a intenção dele era matar as 2. A intenção era matar as 2. Aí você tem uma legislação que contém um benefício chamado progressão de regime. Aí tem todos os requisitos para que um preso tenha acesso à progressão de regime. Todos os requisitos. Mas um crime como esse, o que eu acho que deveria haver uma espécie de seletividade. Crimes dessa natureza, que podem ser considerados crimes hediondos, deveriam ter um outro tratamento. Viu, nenê? Devia ter um outro tratamento. Deveria se cumprir a pena mais tempo em regime fechado, para depois evoluir para o semiaberto, depois para o regime aberto. Mas não, ele vai cumprir agora um terço da pena. Imagina só. Eu não estou questionando a decisão da justiça, não, porque a justiça cumpre a lei. O que eu estou dizendo aqui é que os legisladores, deputados e senadores, deputados federais e senadores, deveriam começar uma discussão para endurecer mais essas penas e os benefícios. Restringir, endurecer mais as penas e restringir mais os benefícios, levando-se em consideração os agravantes, caso a caso. Agora, imagina, neném, os pais da Vanessa, os pais da Anúcia, estão, por exemplo, no supermercado e topam com ele no supermercado. Imagina aí. Os pais da Vanessa vão... O que é que vai passar na cabeça deles? Minha filha está enterrada lá. Ele está aqui fazendo compras. Aí, quando a gente pensa que... sabe o que é, na verdade? Porque, veja, quando aconteceu o caso, a morte da Vanessa, o pior já havia acontecido, né? Quer dizer, a morte da Vanessa. Depois a família começa uma peregrinação, uma via sacra, por punição, né? Pelo julgamento. Aí é recurso por cima de recurso, adiamento por cima de adiamento, até que o julgamento acontece. Muitas vezes a pena é pequena, ou a pena é alta, tem possibilidade de recorrer, demora mais um tempo, com o acusado respondendo em liberdade. Finalmente, o acusado é condenado. É uma dor minimamente aliviada, porque pelo menos você sabe que ele vai preso ali, vai pagar por um tempo
a sua pena privativa de liberdade, mas não vai trazer a Vanessa de volta e nem as vítimas de tantos criminosos de volta. Aí, quando você pensa que a sua vida está voltando minimamente ao normal, aí vem uma pancada dessa, não é? Aí vem uma pancada dessa, ó, ele vai agora para o regime semiaberto, vai passar o dia fora da cadeia e vai dormir à noite. Não, mas é a lei da execução penal, a progressão de regime, tem que cumprir e tal. Vai colocar isso na cabeça da família da vítima. Vai colocar isso na cabeça da população. Então, era preciso haver uma discussão nacional, com juristas, com a classe política, para rever isso. Olha o que o Piauí está fazendo com as facções criminosas. Um trabalho duro, um trabalho combativo, está dando resultado. Mas é preciso ter vontade, como tem o governo Rafael Fonteles, como tem o secretário de Segurança Chico Lucas. A classe política também tem que fazer o mesmo. Observar tantos e tantos casos, e aqui eu estou falando de um apenas no estado do Piauí, mas isso existe aos montes no Brasil, de pessoas que matam, que cometem crimes hediondos e que, por exemplo, é mais fácil um traficante de drogas passar mais tempo no regime fechado do que esse homem. Não estou querendo dizer que o crime de tráfico de drogas deve ser tratado como um crime leve. Não, não é isso. Não estou dizendo. Mas esse é um crime leve? Esse, digamos, é um crime comum como outro qualquer? Como alguém que assalta o celular de uma outra pessoa, rouba o celular de uma outra pessoa? Furta o celular de uma outra pessoa? Não é. Não é. Vou repetir, ele atropelou as duas. Não foi nem tentativa de atropelamento. Ele atropelou as duas. Ele atropelou. Poderia ter sido um duplo homicídio. Poderia ter sido um duplo homicídio. Então é bom a gente começar a pensar nisso, né? Porque dói, sabe? Dói. A gente como imprensa, eu como pai de duas filhas, um de 20 anos, um de 15 anos, o neném que é pai também, você que está nos acompanhando que é pai, você mãe que está nos acompanhando, isso dói. É uma dor de morte. Sangra por dentro. O coração sangra. É um sangramento que não para, é uma dor que não cessa. Porque o sentimento que prevalece para os pais é o sentimento de impunidade. Que ficar preso por determinados anos no regime fechado é apenas uma espécie de paliativo ali. Não é? Só para prestar contas. Na verdade, essa que é a realidade. Vai lá para o regime semiaberto. Uma tristeza. É uma tristeza.